Bom dia, gente. A gente vai continuar aqui com o Renascimento Cultural. Vou só retomar rapidinho a sistematização da arquitetura, que foi até onde a gente viu na semana passada. Lembrando que a arquitetura, ela, como é o renascimento da cultura clássica, né? O que seria essa cultura clássica que vai renascer? A gente vai estar com os olhos voltados novamente para a cultura greco-romana, né? Antes da vinda de Cristo. Depois a gente tem que lembrar que teve a Idade Média toda, e aí a gente teve alguns movimentos também, como a arte bizantina, a arte românica, a arte gótica, e agora esse renascimento cultural, essa volta ao olhar para a arte clássica. Certo? Dentro da arquitetura, relembrem que a gente viu na última aula que eles pegaram alguns elementos clássicos e eles acrescentaram algumas coisas que foi o que deu realmente a cara de um renascer, né? Uma sobrevida, uma vida maior para essa cultura clássica, que estava renascendo, voltando a existir, mas também com características renascentistas. Primeiros elementos clássicos, certo? Vamos relembrar aqui. Ele pega a sobreposição de ordens arquitetônicas. Lembram da coluna dórica, coluna jônica, que a gente falou e tudo, e a coríntia, que é a masculinidade, a feminina, e a que eu costumo chamar de drag queen, né, que tudo pode, aquela mesmo. O arco de volta perfeita, lembram? Que já seria romano, a dórica, jônica e coríntia seria a Grécia, o arco de volta perfeita lembraria Roma. O frontão é aquele frontão grego, né, que vai em cima da arquitetura deles, a abóbada de berço, que é aquele corredor que permanece com arco de volta perfeita, que já seria romano também, e as cúpulas, né? Que a gente viu a questão da engenharia romana, como eles conseguiram chegar naquelas cúpulas gigantescas e etc. E aí as inovações, certo? Eu tenho a questão do equilíbrio geométrico, a gente não pode esquecer de jeito nenhum que aqui vai ser a época que a razão vai se unir com a arte e a ciência, né? Eu tenho ciência o tempo todo. Não existe a arte no renascimento cultural se eu não tiver a parte da ciência por trás. Então, a questão geométrica, a questão matemática, ela vai vir com muita força. Tudo vai ter que ser estudado e explicado. Por conta disso, eu vou ter uma busca pelo equilíbrio, pela simetria, certo? Então, equilíbrio geométrico, a simetria de formas e volumes, relembrem, horizontalidade, tudo que a gente viu na semana passada. Só para lembrar aqui as coisas que a gente está falando, que vimos também, o frontão, essa parte triangular, Grécia, cúpula aqui em cima, relembra Roma, né? Arco de volta perfeita, relembra Roma. As colunas, relembra Grécia. Mas aí eu vou ter os novos elementos, né? Eu faço aqui um eixo vertical bem no centro e eu vou ter um equilíbrio entre as duas partes. Elas vão estar extremamente simétricas. Essa questão dessa proporção, dessa simetria é o que caracteriza a arquitetura renascentista. Lembrem também que muitos edifícios vão ter a questão da horizontalidade. Eles vão abandonar aquela verticalidade que a gente estava vindo do gótico, lembram o encontro ao céu, e eles vão voltar para a horizontalidade. Mas aqui eu já vou ter coisas que não tinha antes, como, por exemplo, o vidro totalmente transparente, né? Diferente do que tinha naqueles vidros góticos que eles só conseguiam fazer pequenininhos. E aqui, relembrando a cultura grega também, né? Eu tenho aqui o triângulozinho, que lembra o frontão grego, eu tenho aqui o arco de volta redonda, que vai relembrar a Roma e etc. Então, eu vou ter aí a questão da arquitetura renascentista. Vindo para a aula de hoje, a gente vai falar sobre a pintura, certo? A pintura no Renascimento Cultural, ela vai ter grandes nomes. Dentre eles, aquelas 4 tartarugas ninjas, que eu falo sempre com vocês, que eu brinco sempre com vocês. Se meus alunos esquecerem quem foram
os artistas do Renascimento das 4 Tartarugas Ninjas, eu mato vocês. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Donatello e Rafael Sanzio, ambos escultores e pintores do Renascimento cultural. Realmente, o desenho das Tartarugas Ninjas, ele fez um link, né, com essa questão dos grandes artistas do Renascimento. A gente vê muito isso em filmes, em desenhos, tem muita coisa que remete à arte, o que é interessantíssimo, porque quem é conhecedor da questão da arte, ele vai sacando algumas piadas, algumas coisas que tem gente que não fica lá viajando. Enfim, na pintura a gente tem algumas coisas novas também, certo? Aqui são as principais. A gente vai ter aqui o uso da perspectiva. Eu tinha lá na Antiguidade Clássica já a questão do volume. Eu também tinha a questão do primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Tinha. Ele conseguia desenhar com profundidade. Ele conseguia pintar com profundidade. Mas ele fazia aquilo pintando ao modo do que estava vendo. Não era nada científico. Aqui no Renascimento, ele vai construir uma proposta de geometria dentro da matemática para fazer a perspectiva. Então, eu usando técnicas de geometria, ligando um ponto a outro, eu vou conseguir fazer uma perspectiva, certo? Então, aqui novamente eu vou unir a arte e a ciência, que é algo que acontece o tempo inteiro no Renascimento. Então, a questão desse nascimento da perspectiva, ele se dá aqui no Renascimento cultural, certo? Iniciando o século XV, pegando ali século XVI também e permanece até hoje, é claro, né? O uso do claro escuro, a gente já tinha, mas aqui, se vocês observarem o item 4, a gente tem também a tinta a óleo, né? O que aconteceu? Lá na Antiguidade Clássica, na Grécia, por exemplo, quando eles pintavam, eles também faziam o uso do volume, mas eles não tinham tanta técnica quanto eles conseguiram aqui no Renascimento por conta do uso da tinta a óleo. Como a tinta a óleo começou aqui, essa questão da mistura dos pigmentos com os óleos essenciais, foi aqui que eles começaram a ter a questão da luz e sombra, do claro escuro ou chiaro escuro, que a gente ouve muito esse termo também, né, por ter começado o Renascimento na Itália. Eles conseguem fazer essa passagem de luz de forma bem branda, bem delicada, e isso vai fazer com que a imagem pareça mais real ainda, certo? Aí a gente vai ter, por exemplo, hoje na arte contemporânea, o que a gente chama de hiperrealismo, que é isso aqui extremamente mais aprofundado, mais milimétrico, mas tudo começou de fato aqui, né? Essa busca pelo real, por fazer as coisas perfeitas, o realismo, né? Se eu estou pensando a realidade para ser vivida, a arte tem que ser vivida e pensada cientificamente. Então, eu estou em busca da realidade na arte. Ela não serve apenas para ser admirada, ela tem que ser estudada também, entendida de fato, né? E vamos começar com o maravilhoso Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, maravilhoso, né? Conhecido também como um polímata. Por que um polímata, né? O que é que significa essa palavra? Polímata é quando a pessoa é especialista, né? Ela não saca, ela é especialista em várias coisas ao mesmo tempo. No caso dele, nós temos aqui cientista, matemático, engenheiro, inventor, pintor, escultor, anatomista, arquiteto, botânico, poeta, músico. O cara era especialista nisso tudo, tipo, sacava muito disso aí tudo. Não é que nem eu que falo assim, eu sou artista, eu sou professora, eu canto, eu danço. Eu danço uma meia sola terrível. Eu canto que nem uma taquara rachada, mas eu posso falar que eu canto lá.
Falar eu posso, falar todo mundo pode. No caso dele, não. Ele realmente era um estudioso, certo? Em todas essas coisas aí. Portanto, esse termo polímata a gente não pode esquecer. Por isso ele é uma personalidade tão falada até hoje, né? Estão vendo aí a data de nascimento, né? Século XV, meio do século XV, e falecimento, iniciozinho do século XVI, com 67 anos. Como a gente sabe a qualidade de vida daquela época, né? Olha a cara, o rosto, a feição dele, né? Com 60. E a gente pensa nos nossos idosos hoje, que a gente tem gente com 70 que tá assim, ó, muito melhor do que ele aí. Esse é um desenho dele, um autorretrato dele mesmo. Aqui o homem vitruviano, que a gente não pode deixar de falar dele. Esse homem vitruviano, ele representaria a questão da proporção do corpo do homem, a proporção perfeita de um corpo, né? A gente tinha, até então, uma regra de proporção que foi feita na Grécia Antiga, né, na época clássica, em que um homem de corpo perfeito, ele teria a altura de 7 das suas cabeças, né? 7 cabeças. Então, esse seria o corpo ideal, a altura ideal e a proporção ideal para um corpo. Com Leonardo da Vinci, ele veio com esse homem vitruviano, que ele chamou de homem vitruviano, com esta nova proporção. Isso aqui, gente, são vários estudos, a gente não vai se aprofundar, mas só para a gente ter noção, vocês estão vendo que aqui tem partes divididas, né? Tá vendo que o braço está dividido aqui, o tamanho da mão, e ele vai descrevendo aqui, né, em todo o seu estudo, que sei lá, o antebraço é exatamente o tamanho da sola do pé. O tamanho do dedo indicador é exatamente igual a outra parte do corpo, ou a metade, e por aí vai. São várias regrinhas para ter esse homem perfeito, né? Uma viagem, uma loucura. Mas é a busca pela ciência, pela perfeição, pela simetria e etc, né? Você pensa que a gente sabe hoje que um homem, se você dividir o eixo central do rosto, quase 99% das pessoas não são simétricas. A gente tem um olho torto, um olho maior que o outro, essas coisas assim. E aqui ele estaria dando um homem perfeito, um homem ideal. E aqui ele está em equilíbrio, né? Quando ele coloca esse cara com os 2 pés no chão e os braços retos, ele está em completo equilíbrio, ele consegue se manter em equilíbrio, ninguém tira ele dali. E quando ele vai para o círculo, percebam que ele está nas linhas diagonais, ele vai pegar linhas diagonais, né? Eu vou ter os braços na diagonal e as pernas também. Isso me dá uma certa dinâmica, né? Existe todo um estudo também sobre essa questão do movimento e do equilíbrio dentro das imagens, certo? A gente não podia deixar de falar sobre ele. Aqui A Dama com Arminho é um quadro que foi restaurado, certo? Algumas partes dele se perderam com o tempo. Uma delas é essa parte da mão. Esse dedo mindinho aqui embaixo, estão vendo? E quando a gente aumenta, a gente consegue enxergar que fica uma coisa mal feita, algo não digno de Leonardo da Vinci, digamos assim. A gente tem também algumas restaurações no tecido, né? Aqui pela manga, e essa parte da mão é algo que fica muito gritante, na verdade. Ele fazia muitos retratos na época, lembrando que como ele era um pesquisador, né, um cientista, muitas vezes ele começava a pintar e parava no meio do caminho para se dedicar a outra coisa, a um estudo de botânica, a um estudo de anatomia, as suas tantas experiências e invenções, e muitas telas não foram terminadas, outras eles já descobriram que tem pinturas atrás ou outros desenhos atrás da pintura, né? Porque talvez ele
tenha começado alguma coisa, parou o projeto, largou para lá e depois veio e fez outra coisa por cima, enfim. Como o Da Vinci, ele tem essa personalidade de polímata, e uma coisa que eu esqueci de falar, quando a gente estava lá no Homem Vitruviano, vocês viram que tinha umas letras, né? Como ele era pesquisador, tudo que ele pesquisava naquele momento, ele estava estudando a proporção do corpo humano, ele escrevia. Só que ele escrevia da direita para a esquerda. Para você ler, você tinha que literalmente jogar como se fosse num espelho e ler aquilo. Existem duas teorias para isso. Ou ele era extremamente disléxico e escrevia tudo ao contrário, ou realmente era para quem tivesse acesso àquilo não poder desvendar tão facilmente, né? Você fica com o que você preferir, tá bom? Vocês já imaginam qual que eu prefiro, né? E a danada da Mona. Lá vem a Mona Lisa, com essa cara dela maravilhosa. Mona Lisa, o quadro, até pouco tempo atrás, o quadro mais caro do mundo, porque agora o quadro mais caro do mundo é também de Leonardo da Vinci, chamado Salvator Mundi, né? Que é a imagem de um Cristo segurando uma espécie de... parece uma bola de cristal. Depois eu vou mostrar a imagem para vocês. Ele foi vendido para Dizem que ele foi vendido para um novo museu do Louvre que vai ser feito em Dubai. Já foi feito em Dubai. E seria a Mona Lisa deles, né? Um Da Vinci, o Salvator Mundi. Só que assim que ele foi arrematado, pela bagatela de... meu Deus, eu não me lembro o valor. Vou lembrar e vou botar aqui. Essa bagatela aí, esse absurdo, com tanta gente passando fome do mundo, enfim, né? Depois a gente conversa sobre isso. Esse quadro seria a Mona Lisa desse novo Louvre de Dubai. Só que muita gente começou a falar sobre realmente ter sido feito sobre Da Vinci, e aí ele foi para pesquisa e ainda rola essa pesquisa, e até hoje esse quadro não está lá exposto, porque ainda está sendo debatido por especialistas se foi realmente Da Vinci ou não. A última pesquisa que eu li, né, a última coisa que eu li sobre o assunto é que sim, teria as mãos de Da Vinci, mas também teriam outras mãos por ali, né, talvez de algum ajudante, alguém que ele estava ensinando, seria um quadro de Da Vinci, talvez, a 4 mãos, 6 mãos, por aí vai. A questão da Mona Lisa ela é bem interessante, porque por muitos e muitos anos existiu a questão de quem é essa mulher misteriosa, né? Quem é essa mulher que a gente olha aqui no quadro, gente, o mais interessante dela é essa técnica que foi inventada nessa época por adivinha quem, né? De qualquer lugar que você olhe para ela, pode ser de cima, de baixo, olha daqui, ela vai estar olhando para sua cara. Ah, danada! É praticamente aquela mãe que tem olho nas costas. Enfim, ela te vê de qualquer lugar que você esteja, né? É como se ela estivesse te observando. Isso foi uma técnica que ele inventou na época do Renascimento. É uma técnica geométrica que faz com que esse olhar pareça estar te seguindo em todos os lugares. Isso é muito utilizado hoje, por exemplo, é utilizado com frequência. Mas eu queria que vocês pensassem, gente do céu, né? Renascimento cultural, século XV e XVI. Aquele pessoal que está vindo de lá da Idade Média, com aquele pensamento de caça às bruxas e etc. De repente se depara com um quadro. Ui! Tá me seguindo. Oh, meu Deus. Jesus, quem fez isso? Enfim, né? Aquelas coisas todas que a gente está acostumado a ouvir hoje com muita frequência, infelizmente. A gente tem esse fundo que não se sabe o que ele estava representando. E a questão é quem é essa mulher? Por muito tempo não se sabia.
várias teorias, uma delas era que seria o próprio Leonardo da Vinci de mulher, seria a mãe do Leonardo da Vinci, seria o amante de Leonardo da Vinci, seria o amante de Leonardo da Vinci vestido de mulher. Muita coisa por ser Leonardo da Vinci. Mas, alguns anos atrás, eles foram fazer a restauração, a limpeza, na verdade, da obra, que não tinha, passou por muitos séculos sem ser feita essa limpeza, que não é muito comum, mas nessas telas, né, mais importantes, ela é feita. Gente, com cotonetezinho, milímetro por milímetro, né, porque você não pode tirar tinta, você só pode tirar sujeira. Então, é uma restauração que, na verdade, é uma limpeza extremamente difícil de fazer e demorada. Enfim, quando eles fizeram há alguns anos, este véu transparente apareceu. Vocês estão vendo que tem um véuzinho bem transparente aqui na imagem. Isso não aparecia, a sujeira, o pó, a poeira tinha coberto isso. E com essa descoberta, os historiadores se voltaram para a época e foram pesquisar o que significava, né, uma mulher daquele século utilizar um véu transparente ou semelhante. E descobriram que ele se referia à maternidade. Ou essa mulher estava grávida ou teria acabado de ter um bebê. Então se descobriu que a Mona Lisa era uma mulher que estava no final da gravidez. Como que eles descobriram isso, né? Eles foram pesquisando pessoas conhecidas e tal, e chegaram a um comerciante que morava próximo a Leonardo da Vinci, já tinha feito negócios com Da Vinci, eles têm isso por escrito, arquivado, né? Conseguiram esses fatos históricos, e na mesma época a mulher desse comerciante teria tido um filho, então todo mundo costuma, a partir deste fato, achar que seria essa Mona Lisa, a Gioconda, né? A Gioconda seria essa mulher. E é interessante porque a gente observem as mãos, né? Elas estão bem inchadinhas, realmente. E ela tá com a mão acima da barriga. Se ela tá naquela posição há muito tempo, realmente tem lógica. Uma mulher grávida, né, com a mãozinha ali em cima da barriga, tipo, meu filho, tô de saco cheio, tô aguentando nada, ficar aqui, esse negócio vai acabar quando? Né? Talvez por isso, esse sorrisinho sem sal dela, que ninguém sabe se ela tá. Olha bem a cara dela, gente. Você não sabe se ela tá sorrindo, você não sabe se ela tá com tédio, você não sabe se ela tá pensando, deixa estar, que eu vou te pegar depois, você tá demorando tanto. Você não sabe porque ele fez ela sem sobrancelha. Enfim, a gente não sabe de muita coisa. E por ser Da Vinci, a gente vai especulando. E isso fez com que esse quadro se tornasse o segundo quadro mais caro do mundo, né? Aqui, só para a gente pensar uma das teorias, né? Que seria o próprio Da Vinci como mulher. E é interessante porque existe uma semelhança realmente, né? Quer dizer, se essa mulher fosse mais envelhecida, o olhar estaria muito parecido. A gente vê que o nariz é afinado, assim, a boquinha tem o mesmo desenho. Enfim, pra gente pensar, pra gente brincar, porque realmente é muito bom. E quando eles viram isso, pensa como eles não acharam, né? Bom, A Última Ceia. Estão vendo aqui que foi um trabalho que demorou 3 anos para ficar pronto, né, de 495 a 498. O que é interessante é que ele é um afresco, não é um quadro, certo? É um afresco que, se eu não me engano, tem uns 9 metros de largura. E ele fica num refeitório, olha lá, Refeitório dos Padres Dominicanos de Santa Maria del Grazie, em Milão. Né? E esse refeitório, pensa, era só o lugar em que eles se alimentavam.
Por que Da Vinci faria um afresco tão gigantesco e que até hoje é utilizado no mundo inteiro? E também ele é motivo de muita especulação, né? Por conta de como esse Cristo e esses apóstolos estão representados. Existe muita especulação por conta dessa última ceia, né? Antes da gente falar dela, só quero mostrar para vocês como ele fica posicionado lá. Vocês estão vendo aqui embaixo? Isso aqui é uma porta, né? Porque ele fica... Deixa eu descer mais. Ele fica aqui, olha só, que beleza. Parece realmente, a perspectiva ela é tão bem feita que parece a continuação do salão. Olha o tamanho das pessoas, né? E olha o tamanho da obra. Olha lá, o salão. Vocês estão vendo que a perspectiva, né? Quer dizer, a linha do ponto de fuga, ela segue o que está vindo do que é real, e aqui já seria o 3D. Né? Quando a gente estuda a perspectiva, a gente já fez isso, a gente vai entender que o ponto de fuga ele vai ficar mais ou menos em cima aqui da cabeça do Jesus Cristo, que tem tudo a ver também, né? Bom, vamos subir lá de novo para a gente ver mais de pertinho. Aqui. Vamos lá. Então, um dos motivos, né, para tanta especulação é como eles estão, né? A gente olha, se a gente vai fazer a leitura da imagem, eu vou observar como que estão essas pessoas, o que está acontecendo aí. É um jantar calmo? Está todo mundo comendo tranquilamente? Não, né? Existe uma angústia, um nervoso, tem algo acontecendo, olha esse aqui com as duas mãozinhas pra cima, calma, calma, olha esse aqui, tipo, contando, deixa eu te contar uma coisa, e o outro aqui olhando pra trás, o que é que vocês estão falando? Esse daqui apontando o dedo, gente. E os outros, não, mas o que ele quis dizer? Esse teria sido o momento exato em que Jesus teria acabado de falar que um deles ia traí-lo. Então, seria o segundo após ele ter falado isso, que um dos que estavam presentes na mesa, dos seus apóstolos, iria lhe trair, né? E quem vai trair é o Judas. O Judas é esse aqui, que tá com essa manta verde, né? Uma outra coisa que eles falam muito é que aí não teriam todos os apóstolos. Vamos contar? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 apóstolos, ok? Ok. Mas tem gente que acha que esse apóstolo aqui está extremamente feminino e que não seria o apóstolo, seria Maria de Madalena. Porque existe uma parcela de teorias que dizem que Jesus tinha um relacionamento com Maria de Madalena. E essa seria Maria de Madalena. Outra coisa interessante é que aqui eu tenho uma mãozinha. Essa mãozinha, ela tá... Eu tenho Cristo, na esquerda eu teria suposta Maria de Madalena, um homem querendo cortar a cabeça dela, estão vendo? E o Judas, que é esse que está com a metade da veste verde. Atrás do Judas está saindo uma mãozinha. Essa mãozinha estaria segurando uma faquinha. Mas se eu observo bem, essa mão não tem como ser a da suposta Maria de Madalena, porque ela teria um braço assim longilíneo, né? Tipo, seria a mulher elástico ou homem elástico, porque seria um apóstolo. E aí vem mais algo para colocar dentro das teorias mirabolantes da galera. Por quê? Se essa seria Maria de Madalena, então estaria faltando um apóstolo. Concordam? São 12. E essa mãozinha seria o 12º apóstolo. Porque eles não conseguem enxergar como esse braço seria desse apóstolo ou desse apóstolo, só se ele tivesse todo contorcido assim. Enfim, ele poderia estar contorcido.
né? Cada um que pense o que quer. São muitas teorias, mas o interessante desse afresco é que eu tenho aqui a questão da perspectiva, né? Estão vendo aqui ó, o encontro da linha, né? O ponto de fuga dessas linhas estão vindo de cá, as linhas vindas de cima, elas vão se dar bem em cima da cabeça do Jesus, né? Esse ponto de fuga dessa perspectiva realmente tem muito a falar sobre a questão do Jesus. E todo esse bafafá que está acontecendo aí é um afresco extremamente bem pensado, bem planejado. Aqui a gente tem o que seria o estudo desse afresco, quando ele o apresentou para a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, lembrem, era um dos mecenas, né, de Da Vinci também, assim como algumas famílias muito ricas, burguesas e outras pessoas, mas aqui a gente tem como mecenas da arte a Igreja Católica. E, portanto, ele está fazendo uma arte para a igreja, tem que ser algo referente aos pensamentos católicos. E ele vai com essa imagem da última ceia, que seria o rabisco, né? O rabisco de Da Vinci, que coisa maravilhosa. E esse rabisco fofinho foi aceito para ele fazer lá. Essa frase é de Da Vinci. As mãos e os braços, em todas as suas ações, devem exibir a intenção da mente que os move, até quando for possível, porque, por meio deles, quem tiver um bom julgamento mostrará intenções mentais em todos os seus movimentos. Né? É Da Vinci falando, né? Deixando a gente sempre com a pulguinha atrás da orelha, tentando entender o que ele está querendo dizer com isso, com essa imagem, com esses movimentos, por que essas pessoas estão assim, fazendo a gente refletir. E a gente reflete até hoje, 500 anos depois, o que é fantástico. Até hoje a gente pensa. Este é o Da Vinci. Aqui o afresco novamente, a galera lá embasbacada de queixo caído, o refeitório completo. Estão vendo que aqui era uma porta, né? Foi lacrada depois. E aqui a gente tem algumas invenções. Como a gente sabe, ele era um polímata, cientista, inventor, etc, etc. Uma das invenções seria essa espécie de asa delta, né? Pensa, nem se imaginava um homem voar, um avião e etc. E ele pensando na asa delta, né? Fazendo um modelo parecido com o que a gente tem hoje com a asa delta. E muitos desses protótipos eles foram feitos com o tempo e foram reorganizados com engenharia e tal, até funcionar. Uma das coisas que foi o Da Vinci que pensou também pela primeira vez foi o tanque de guerra. Olha que loucura, né? Século XVI, o cara pensando no tanque de guerra. Muito além, realmente. Ele era totalmente fora da casinha. Aqui para finalizar, a questão de como ele estudava o corpo humano também. Lembrando que nessa época ainda era contra a lei, né? Principalmente pela questão religiosa, abrir o corpo humano para qualquer coisa. Imagine para dissecar ele e estudar como ele e Michelangelo fizeram, né? Então, ele tem aqui o bebê, aqui tá vendo a questão de como sairia, de onde sairia da vagina, o cordão umbilical, todas as anotações da direita para a esquerda, daquela formazinha de fazer. Tem sobre esqueleto, questão óssea, muscular, pele, textura, cabelo, órgãos, muita coisa, muitos estudos mesmo. Para terceirão, vai ter uma atividade para vocês lá no Classroom. E na próxima aula a gente vai vir com Michelangelo maravilhoso. Vamos lá fazer atividade.